sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer essa linda bolsa lateral feita com o Euro-Roma espesso 16 fios, onde fazemos um retângulo, trabalhamos aqui o nosso ponto bolinha, que é um ponto muito fácil de ser feito, que a gente faz praticamente um ponto baixo alongado, e aqui 2 mosquetões para dar um charme na peça. Se você preferir, você pode usar aqui uma alça de crochê ou você pode usar aqui uma alça aqui de correntes com 2 mosquetões na ponta para que você possa dar um charme a mais na sua peça. Vou trazer essas duas opções para você na nossa videoaula. Vou te ensinar como fazer a alça, caso você não queira colocar a corrente. E a nossa peça que nós vamos fazer hoje, nós vamos fazer com a corrente para você ver a diferença que fica no nosso trabalho. E então, o material que nós vamos precisar para a confecção da nossa videoaula de hoje, caso você queira fazer exatamente assim, nós vamos precisar aqui de um par de botão magnético imantado, pode ser até do menor, se você preferir, pode usar o maior também, 2 mosquetões e aqui o espesso 16 fios. Aqui eu estou mostrando para você a cor azul bebê, que é a cor 900. Ele contém 1 quilo. A agulha indicada para crochê no rótulo é a número 6, que é a que eu vou utilizar na nossa videoaula de hoje. Vou precisar também de uma tesoura e agulha de tapeçaria para arremates. Então, aqui eu estou te mostrando a cor azul bebê, mas no nosso vídeo de hoje eu vou utilizar a cor cru, que vai dar um charme também na sua peça. Você pode escolher a cor de sua preferência para confeccionar a sua, seja ela para você usar, para presentear, para vender, tenho certeza que você vai adorar. Ela tem um ótimo espaço interno aqui, que dá para colocar bastante coisa. Então, o peso dessa nossa peça já pronta, ela tem 470 gramas e ela tem aqui fechada 20 centímetros de altura por 24 de largura. Então, tá num tamanho excelente aí para você guardar bastante coisa. Para darmos início à nossa peça, a gente vai precisar de um cordão com 50 correntes. Então, você pode segurar a agulha desta forma aqui, para facilitar ali, porque ele é um pouquinho mais grosso, ele tem 16 fios, ou você pode segurar de forma tradicional, como você preferir. Mas o importante é que sempre que você for fazer ali as suas correntes iniciais, você faça com uma agulha maior, com uma 7, por exemplo, ou até com uma número 8, ou que você consiga deixar aqui os seus pontos mais soltos, pelo menos os das correntes, não deixe eles tão apertadinho para não dar aquela diferença de trabalho que a gente tem quando a gente começa, o nosso trabalho começa retinho e depois ele abre, porque nem sempre a gente consegue manter a mesma tensão do ponto. Então, o ideal é que você sempre faça a sua corrente, alonga um pouquinho. Faça a corrente e alonga um pouquinho. E assim você vai conseguir deixar as suas correntes mais soltas para não ter aquele probleminha na hora de você finalizar a sua peça e ver que o seu início ficou menor. Então, aqui eu vou precisar de um cordão de 50 correntes, eu vou fazer as minhas aqui e já volto para mostrar. Voltei aqui, então fiz as minhas 50 correntes, deixando elas mais soltinhas, e agora vamos voltar na nossa segunda corrente, a que está na agulha não conta, primeira, segunda. Vamos inserir a agulha, pode pegar em uma alcinha, como eu vou fazer, ou pode pegar nas duas, como você preferir. E vamos fazer um ponto baixo. Eu vou trabalhar segurando desta forma, porque eu acho mais fácil na hora de girar a mão ali e tecer ali as nossas peças. Então, a gente vai trabalhar aqui um pontinho baixo em cada. O segredo para você trabalhar com o Euro-Roma espesso ou com qualquer outra variedade de espesso, que seja o 16 fios, como nós estamos trabalhando aqui, ou com o 24 ou com o 32, é sempre você inserir a sua agulha, trazer o fio e dar uma leve alongada antes de você
finalizar o ponto, porque ele deixa a sua peça mais macia, deixa mais maleável e é muito mais fácil de você tecer os pontos quando você faz essa leve alongada. E outra forma também de você trabalhar sem que canse muito com esses fios mais grossos é você segurar na agulha de forma que você não coloque nenhum tipo de força. Por exemplo, você só está segurando. Se você tensiona a sua agulha dessa forma aqui, se você tensiona a mão para segurar, automaticamente aqui já fica dolorido com o passar do tempo. Então, o ideal é que você segure de forma mais leve na sua agulha, apenas como ali um instrumento para você trabalhar. Não precisa apertar ali, segurar firmemente a agulha, que você vai conseguir desenvolver peças com bastante maciez e lindas também, bem maleáveis. Então, aqui eu vou trabalhando um pontinho baixo em cada ponto, até chegar ao final da minha carreira. Vou ter aqui, no final, 49 pontos baixos. Voltei aqui, então fiz um pontinho baixo em cada e tenho aqui os meus 49 pontos baixos. Vamos iniciar uma nova carreira, então fazemos uma corrente para virar, viramos a nossa peça, inserimos a nossa agulha aqui já no primeiro ponto, pegando as duas alcinhas do ponto e vamos trabalhar aqui um ponto baixo. Vamos no próximo, pegando a alcinha também, outro ponto baixo. Então, desta forma aqui, a gente vai trabalhando aqui a nossa segunda carreira, fazendo um ponto baixo em cada. Aqui não tem segredo, o único segredo é procurar manter a mesma tensão no seu ponto, para que deixar ele do mesmo tamanho, para que a sua peça não fique maior quando você chegar lá no final e a gente tenha ali um retângulo bem retinho. Então, aqui a gente vai trabalhar um pontinho baixo em cada ponto até chegar ao final da carreira. Olha só, vou terminar a minha aqui e já volto para mostrar. Voltei aqui, trabalhei a minha segunda carreira de pontos baixos, permaneceu os mesmos 49 pontos baixos aqui na minha peça, assim como eu tinha na primeira carreira. Então, agora nós vamos começar a trabalhar o ponto fantasia até uma certa parte e nos demais pontos a gente segue trabalhando ponto baixo. Então, como que a gente vai fazer? Sempre uma corrente para virar, viramos a nossa peça. Vamos trabalhar em carreiras de ida e volta, direito e avesso, para dar o efeito que a gente precisa. Vamos lá, fiz uma corrente, virei a minha peça, vou trabalhar aqui no meu primeiro ponto, sempre pegando as duas alcinhas. Vou fazer 3 pontos baixos, um no primeiro, um no segundo e um no terceiro. Então, tenho aqui 3 pontos baixos. No quarto ponto, eu vou trabalhar da seguinte forma, vamos fazer um ponto baixo alongado. Então, inserimos a agulha, trazemos o fio. Laçamos, tiramos uma vez, laçamos, tiramos duas, laçamos, tiramos três e laçamos, tiramos a quarta. Ela vai ficar dessa forma aqui. Jogo ele lá para trás, no caso aqui para minha parte baixa, e já venho no próximo ponto, pegando as duas alcinhas, para trabalhar mais 3 pontos baixos. Vou na seguinte, 2, e no seguinte, 3. Fiz os 3, agora vou trabalhar, observe que esse aqui é o nosso, vai ser o nosso lado avesso, olha como fica ali o nosso lado direito, ele vai ficar dessa forma aqui, esse detalhezinho aqui em cima. Então, fiz os 3 pontos, vou fazer outro ponto baixo alongado. 1, 2, 3, pode segurar aqui para ficar mais fácil de você tecer, se você preferir. 4. Jogo ele lá para trás e faço mais 3 pontos baixos, sendo um em cada ponto. 1, 2 e 3. Se você observar aqui, já temos 2 motivos, olha só. Então, a gente vai fazer até ter 4, com um intervalo de 3 pontos baixos entre cada um. Vamos lá. 1, 2, 3 e 4. Tiro 4 vezes da agulha, jogo ele lá para baixo,
faço mais 3 pontos baixos, 1, 2 e 3. Vou fazer, aqui eu já tenho 3, olha só, vou fazer o meu último ali. Insiro a minha agulha, trago o meu fio. Laço, passo 1, laço, passo 2, laço, passo 3 e laço, passo 4. Jogo ele lá pra frente. E agora, como aqui eu já tenho 4 motivos, eu vou trabalhar agora um ponto baixo em cada ponto dos que sobraram aqui, porque vai ser a parte, digamos que, das costas da nossa bolsa e uma parte de dentro também. Então, aqui a gente vai trabalhando um pontinho baixo em cada, até chegar ao final da carreira. Eu vou trabalhar aqui, quando eu estiver chegando lá no final, eu volto para mostrar. Voltei aqui, trabalhei a minha terceira carreira. Então, aqui a gente fez os 4 motivos ali do nosso ponto baixo alongado. E aí, eu trabalhei um pontinho baixo em cada ponto, até chegar aqui no final. Segredo para você manter a sua lateral sempre reta, aqui no último ponto, ao invés de você pegar nas 2 alcinhas do ponto, você pula esse último ponto e aí você insere a sua agulha lá dentro daquela correntinha que você fez e faz o seu ponto baixo. Fazendo assim, a sua lateral vai ficar sempre reta. Novamente, fazemos uma corrente, vamos virar e vamos tecer a nossa quarta carreira. Ponto baixo aqui, já no primeiro ponto baixo no seguinte e no próximo, e assim a gente vai trabalhando um ponto baixo em cada até completar a carreira. Aqui eu vou trabalhar um pontinho baixo em cada. Quando eu chegar aqui perto dos motivos que nós fizemos, eu volto para te mostrar como que a gente faz. Cheguei aqui onde eu tenho os motivos. Então, aqui a gente vai trabalhar normalmente. Vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto baixo que a gente tem ali. Não tem segredo, você vai fazer essa carreira que nós estamos fazendo, é apenas uma preparação, uma base para receber a próxima carreira. Então, aqui, quando você faz essa carreira de pontos baixos, a sua bolinha aqui, ela fica no formato bem redondinho, porque a gente prende ali e aí ela se ajeita ali para ficar desta forma aqui, olha só. Então, aqui não tem segredo, você vai trabalhar um pontinho baixo até chegar ao final. Olha só. Um pontinho baixo, sempre vamos fazendo um ponto baixo em cada ponto. Procure sempre manter a mesma tensão do seu ponto, como eu disse anteriormente, para que a sua peça fique bem retinha. Aqui, vamos chegando quase ao final. Então, faltam 2 pontos aqui, aquele segredinho lá. Faz o penúltimo ponto, o segredinho para deixar a sua lateral reta, faz o seu segundo ponto. E aí, no último ponto, ao invés de pegar nele, você pega naquela correntinha que você fez para virar dentro dela e faz o seu ponto baixo, ok? Então, aqui a gente tem já a nossa quarta carreira. Agora, nós vamos precisar fazer de uma forma que as bolinhas fiquem intercaladas entre essas aqui. Então, a gente vai fazer uma aqui no meio, outra aqui no meio e a outra aqui, que vai dar 4 da mesma forma que nós temos aqui. Então, vamos lá. Sempre uma corrente para virar, viramos a nossa peça. Um ponto baixo. No segundo, eu já faço o meu ponto baixo alongado. Insiro a agulha, trabalho 1, 2, 3 e 4. É a mesma coisa que você fez aqui, só que agora nós estamos fazendo no segundo ponto. Vou para o próximo ponto e agora dou o intervalo de 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Olha só. Aqui, como ele vai ficar alternado. Então, vai ficar um aqui, o outro aqui e o outro aqui. Fiz os 3 pontos baixos de intervalo,
Vamos trabalhar agora o nosso ponto baixo alongado. 1, 2, 3 e 4. Fazemos 3 pontos baixos de intervalo. 1, 2 e 3. Fiz os 3, vou trabalhar o meu ponto baixo alongado novamente. 1, 2, 3 e 4. 3 pontos baixos de intervalo. 1, 2, 3 e o meu último ponto baixo alongado, que é o quarto. Então, sempre tirando da agulha 3 vezes. Caso você queira maior, pode tirar de 5 vezes também, não tem problema. E aí, aqui eu finalizei, no caso, os meus 4 motivos de ponto baixo alongado. Olha só, já tem os 4 ali, certo? Então, aqui você pode observar que ele ficou alternado, olha só. E então, a partir de agora, como aqui nós já temos os 4 aqui, que ficaram entre os 4 que nós fizemos primeiro, vou virar aqui para que você possa visualizar melhor, olha só. A partir de agora, terminando a carreira, nós vamos fazer aqui um ponto baixo em cada, até a gente chegar aqui no final. Voltei aqui, cheguei ao final da minha carreira fazendo pontos baixos. Agora, vamos fazer aqui uma corrente para virar, como sempre fazemos. Viramos a nossa peça e vamos trabalhar um ponto baixo em cada ponto que a gente tem aqui. Assim como nós fizemos lá na nossa carreira, onde a gente só fez pontos baixos, que era para dar forma ali ao nosso ponto bolinha. Então, aqui a gente trabalha um pontinho baixo até chegar aqui ao final da nossa carreira. Olha só como vai ficando. Aqui você consegue visualizar o efeito do ponto. Então, eu vou terminar essa carreira aqui e volto para mostrar. Voltei aqui, então, só relembrando lá no nosso último ponto. Não trabalhamos no último, pegamos a correntinha que nós fizemos para virar e fazemos ali o nosso ponto baixo. Observe como a nossa lateral vai ficando retinha. Faço aqui uma corrente, viro a minha peça e vou trabalhar aqui. Agora, vou te explicar como será a sequência dos nossos pontos. Então, agora, nós vamos fazer repetições desses 2 motivos aqui, alternados pela carreira de ponto baixo, que é para deixar o ponto bem certinho ali. Então, como que você vai fazer agora? Você vai repetir aqui a terceira carreira que nós fizemos, que foi iniciando com os 3 pontos baixos, e no quarto, a gente faz o nosso ponto baixo alongado. Mais 3 pontos baixos, no quarto fazemos nosso ponto baixo alongado. Para você ter uma referência se está certo onde você está colocando o seu ponto baixo alongado, você olha se ele está na mesma direção aqui. E as outras carreiras, a gente vai voltar com ponto baixo e depois vai fazer essa aqui, onde a gente inicia com um ponto baixo, para depois fazer esse daqui. Então, a gente vai alternando dessa forma. Vou te lembrar aqui novamente como que a gente fez a nossa terceira carreira, que foram 3 pontos baixos iniciais. Fiz aqui o terceiro e no quarto é o ponto baixo alongado. 1, 2, 3 e 4. Mais 3 pontos baixos de intervalo, de espaço entre eles. E no quarto, fazemos ali o nosso ponto baixo alongado, olha só. Olha que legal. 3 pontos baixos de intervalo novamente. Então, aqui, ó, eu já tenho 2 motivos. Vou virar aqui do lado direito para você observar. Aqui, assim que eu finalizar ele vai se ajustar aqui.
Olhe como este está sobre esse, na mesma direção. Quando você terminar essa carreira, você vai voltar com pontos baixos e aí vai iniciar esta carreira aqui, onde já iniciamos o nosso ponto baixo alongado aqui. Então, ele vai ficando alternado assim, olha só que legal. E sempre tomar cuidado para repetir sempre os 4 motivos, que é como nós temos aqui na nossa peça. E ele vai ficando, vou virar aqui para você ver, ele vai ficando dessa forma alternado, e aí você tem um efeito bem legal na sua peça, que essa é a parte da frente da bolsa. Vou pegar aqui a bolsa já pronta só para te mostrar. Olha só, aqui. Se você observar, virando desta forma aqui, olha só. Os pontos, eles ficam alternados. Normalmente nós fazemos assim. Então, aqui eu tenho os meus 4 pontos, depois aqui ele alterna entre eles. E aí, ele vai ficando desta forma aqui, olha só. Os 4 pontos e depois os 4 pontos alternados. Então, a gente vai trabalhando dessa forma aqui. Caso você tenha dúvida como recomeçar essa segunda carreira, é só você voltar um pouquinho o vídeo e refazer ela. Não tem segredo, a gente vai trabalhar aqui até ter 22 carreiras. No caso, aqui eu já tenho 2, 4, 6, estou fazendo a minha 7ª, então vou trabalhar aqui até ter 22 carreiras. Voltei aqui, então já trabalhei aqui as minhas 22 carreiras, fazendo os meus motivos apenas aqui por 4 vezes, alternando, então ele vai ficando desta forma aqui. Eu vou virar aqui para que você consiga visualizar melhor como fica o nosso ponto, olha só. Somente nessa parte aqui. Nas outras, aqui durante a outra parte da nossa bolsa, é apenas pontos baixos. Então, finalizado aqui as 22 carreiras, agora a gente vai trabalhar mais 2 carreiras de pontos baixos. Assim como a gente fez aqui no início, fazendo 2 carreiras de pontos baixos, a gente vai fazer 2 aqui para finalizar. Então, fazemos uma corrente, como a gente sempre estava fazendo, viramos a peça, e aqui, já no primeiro ponto, trabalhamos ponto baixo, próximo ponto, ponto baixo também. Então, aqui a gente trabalha mais 2 carreiras, que é para finalizar ali a nossa peça. Então, antes de finalizar, nós vamos fazer um outro acabamento. Então, aqui, sempre ponto baixo em cima de ponto baixo, procure manter a mesma tensão do ponto para que a sua peça fique bem certinha. E olha aqui o que eu te disse lá no início sobre a lateral retinha, olha só. Então, fazendo aquele segredinho de pular o último ponto e pegar na correntinha, você tem esse efeito aqui na sua peça, a sua lateral sempre reta. Então, aqui a gente vai trabalhar 2 carreiras de pontos baixos, vou fazer essa aqui até o final. E aí, no final lá, faço uma corrente, viro a minha peça, volto fazendo pontos baixos também. Então, ao total aqui, a gente vai precisar de 24 carreiras ali para nossa bolsa. Caso você queira fazer maior, também pode, é só ir seguindo a sequência. Então, vou continuar aqui, fazer a minha segunda carreira e eu já volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei as minhas 2 carreiras, já tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 carreiras. Finalizei aqui do meu lado direito. Então, agora a gente vai trabalhar fazendo um pequeno acabamento aqui nessa nossa parte, que vai ser a parte ali da frente do fechamento. Então, fiz o meu último ponto baixo, faço uma corrente e agora eu vou trabalhar nessa lateral aqui, que é essa largura da nossa peça. Então, fiz a corrente, já aqui dentro do primeiro ponto, eu já faço um ponto baixo. Uma corrente, pulo aqui uma carreira de base, vou na próxima e já faço um ponto baixo.
uma corrente, pulo uma carreira, vou na próxima, já faço o ponto baixo. Aqui a gente vai dando um acabamento para nossa peça. Essa aqui é uma carreira única até chegar aqui onde a gente tem essa parte aqui apenas. Não precisa fazer por toda a volta, caso você queira, pode também, não tem problema. Então, aqui a gente vai trabalhando uma corrente e um ponto baixo, sempre pulando um quando nós fazemos uma corrente. Olha só como vai ficando aqui o acabamentozinho da nossa peça. Então, aqui não tem segredo, é bem rápido de ser feito esse acabamento. Se você não quiser fazer e achar que dessa forma aqui está bom, também pode finalizar a sua carreira lá, que não tem problema nenhum. Aqui eu estou quase chegando no final, procure sempre manter a mesma tensão dos pontos para ficar bem certinho. Então, a gente vai trabalhando aqui até chegar ali naquele outro canto. Não tem segredo, apenas uma corrente e um ponto baixo. Aqui no último, para ficar bem certinho, a gente vai trabalhar ali no último ponto. Olha só, ficando desta forma aqui, bem fácil de ser feito, não é? Faço aqui uma corrente só para travar o fio e vou cortar. Então, esse aqui eu puxo, posso colocar já, vou iniciar fazendo os arremates, então já posso colocar esse meu fio na agulha de tapeçaria. Eu gosto sempre de deixar ele bem maior assim, né, uns 20 a 30 centímetros, para que a gente possa fazer um arremate legal. Então, aqui eu vou jogar esse fiozinho ali para trás, só para dar o acabamento ali na nossa peça. Olha só, joguei ele ali para trás, agora vou esconder ele para cá por vários pontos. Vou esconder ele aqui e já volto para mostrar como que a gente faz a montagem e a alça da nossa bolsa. Voltei aqui, então já escondi. Então, a gente vai fazer da seguinte forma aqui. Vamos dobrar a nossa peça de forma que ela fique aqui com o nosso quarto motivo aqui em cima. Dobro desta forma aqui. E esta outra parte, eu dobro aqui pra dentro. Olha só. Dobro aqui. Você vai dividir ela em 3 partes e vai dar bem certinho ali na hora de você fazer a costura. Então, dobrei aqui, viro primeiro esse lado, porque eu vou costurar essas duas laterais aqui. Então, posiciono ali. Então, vou pegar aqui um pedaço de fio, o mesmo fio que a gente estava trabalhando, que é o espesso 16 fios, e vou abrir o fio no meio. Se você quiser, você pode, por exemplo, usar o fio inteiro para costura, mas eu gosto de abrir ele aqui no meio. E então, vou abrindo ele, porque daí fica mais fácil também ali a nossa costura, olha só. Pronto, abri ele todo aqui no meio. Essa outra parte aqui eu vou deixar, porque eu vou usar para costurar depois. Ajeito ele aqui. Ou, se você preferir, você pode usar um barbante 6 ou número 8 para costurar também, fica a seu critério. Então, aqui eu vou colocar na agulha para a gente começar a nossa costura. Então, vou desenrolar ele ali. Então, aqui, os dois lados nós vamos costurar iguais. Então, vou costurar um lado aqui para te mostrar como faz. Olha só. Pra gente começar aqui, vamos pegar 2 pontos que nós temos aqui, um daqui e o outro daqui. E aí, a gente vai pegar o fio e vai dar 2 nozinhos. Não tem problema nenhum, porque esse nozinho não vai aparecer, porque nós vamos esconder ele. Então, pode dar o nozinho sem medo, porque depois nós vamos colocar na agulha de tapeçaria, passar escondendo, esse nozinho, ele vai sumir. Posiciono aqui, então, vou trabalhar dessa forma. Pego uma alcinha daqui e uma de lá. Assim como eu já ensinei em outros vídeos de costura.
passei pra cá, estou com o meu fio todo pra cá. Pego o fio daqui, outra parte, e outro aqui, passo pra cá. A gente chama isso aqui de costura invisível. Você pode virar a sua peça do avesso para costurar também, caso você queira, mas não há necessidade, porque assim ele fica bem certinho. Então, terminar essa costura deste lado até chegar aqui, posicionar aqui o fio para que fique bem certinho e costurar esse outro lado aqui. Vou fazer aqui o término das minhas costuras e aí eu volto para te mostrar. Voltei aqui, então já costurei aqui as minhas duas partes, olha só. É muito simples e muito rápido, gente, de ser feito isso aqui. Aí agora, nós vamos posicionar ela aqui, olha só, que esse é o efeito da frente da nossa bolsa. Então, agora, para começar aqui os acabamentos, a gente vai posicionar os botões imantados aqui, um em cada ponta, e vamos costurar. Aqui eu peguei uma agulha um pouco mais fina, coloquei um pedacinho de fio, e para costurar aqui não tem segredo. A gente vai posicionar aqui, olha só. Se você preferir, para ficar bem firme aqui, você pode também dar um nozinho. Claro que depois a gente vai esconder esse fio, para que suma todos esses nozinhos, só para você posicionar, se você preferir. E aqui você passa por 3 ou 4 vezes na mesma alcinha, ali no mesmo ponto, no caso, daqui que nós temos 4. Passado ali, você passa aqui para chegar aqui em cima, como se estivesse escondendo o fio. E aí, vamos começar a costurar novamente. Olha só. Então, como eu disse lá no início do vídeo, se você preferir, você pode usar aqui um botãozinho imantado maior, fica a seu critério. Finalizei aqui, venho para este outro lado. Olha só. Vou virar aqui para você visualizar melhor e ficar mais fácil também de costurar. Passamos aqui. Sempre pode fazer ali com calma, bem devagar, para que dê bem certinho ali a sua costura, para que o fio não enrole. Então, a gente vai costurando assim, de 3 a 4 vezes em cada alcinha, passamos para o outro lado ali, onde é a última alça que a gente precisa costurar. Então, o ideal é que aqui você tenha uma agulha mais fina para poder fazer esse tipo de costura, pode ser até mesmo aquela agulha de costura normal. Essa aqui que eu tô usando é uma agulha de bordado, que ela tem aqui o lugarzinho de passar o fio um pouquinho maior e ela não tem ponto, então não corre o risco de machucar ali a mão na hora da costura, olha só. E aí, você vai passando ela desta forma aqui. Passo pra cá, novamente, olha só onde eu voltei aqui, onde eu dei o nozinho. Então, aqui, vou pegar o fio e vou medir e cortar igual, os dois. E aí, vou dar 2 nozinhos novamente. 1 e 2. Agora, posso colocar na agulha de tapeçaria novamente, posso pegar a agulha de tapeçaria maior, colocar os 2 fios ali, que eu havia costurado, e vou passar pra cá, entre vários pontos que eu tenho aqui, para poder esconder. Se você preferir passar pro lado de dentro, também tá valendo, que fica legal. Olha só, o nozinho que a gente tinha ali sumiu, aí você corta bem rente, toma cuidado só para não cortar ali a trama do seu tecido, e aí ele ficou assim. O outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Você vai medir aqui, por exemplo, a mesma distância que você deixou aqui, e vai fazer a sua costura aqui. Neste caso, após ter costurado aqui, você vai posicionar a sua peça aqui para saber qual a altura e a distância que você tem que costurar essas outras 2 peças.
pra ficar bem certinho na hora de fechar ali. Então, eu vou fazer essas costuras, já te mostrei como faz essa daqui. As outras 3 são iguais, você vai costurar da mesma forma. Então, eu vou terminar aqui e aí eu volto pra mostrar. Voltei aqui, então já costurei aqui os meus 4 botõezinhos, olha só. Então, é só fazer o fechamento aqui. Coloquei as alças ali junto com o mosquetão. Olha só como ele ficou. Então, assim, pra você que quer colocar a sua alça aqui de correntes, a nossa bolsa finaliza aqui. Agora, pra você que quer fazer uma alça de crochê, eu vou te mostrar como fazer agora. Então, pra gente fazer a nossa alça, a gente vai precisar aqui no nosso fio cru, ainda que o que a gente tava tecendo ali, e vamos deixar aqui um espaço de uns 20, 25 centímetros, mais ou menos, para fazer a costura depois no mosquetão, depois que a alça estiver pronta. Então, vamos tecer aqui 3 correntes, 1, 2, 3. Vamos voltar na nossa segunda corrente. Vamos deixar o fio na agulha, vamos entrar ali na nossa primeira corrente e deixar o fio na agulha. Desta forma aqui. Eu fiquei com 3 alças na agulha. Laço, passo tudo de uma vez. Viro a minha peça e aí eu tenho aqui, eu não viro assim com o fio pra frente, eu viro com o fio aqui pra baixo. Aqui, logo à minha frente, eu tenho 2 alcinhas aqui, então eu vou inserir a minha agulha nessas 2 alcinhas pra trazer o fio desta forma e fazer um ponto baixo. Viro a minha peça novamente, sempre deixando o fio para trás, e aqui eu tenho 3 alcinhas. Eu vou inserir a minha agulha desta forma aqui em 2 alças, vou trazer o fio e vou fazer outro ponto baixo. Viro a minha peça, essas 2 alcinhas novamente, insiro a minha agulha ali, com cuidado para pegar todos os fios, laço, trago por dentro dessas 2 alças e faço o ponto baixo. Viro novamente, pego as 2 alças, trago pelas minhas 2 alças e faço o ponto baixo. Viro novamente, então a gente vai trabalhar aqui o tamanho do cordão, tamanho que você desejar ali para a sua alça. Depende muito da altura de cada pessoa, então, esse tamanho aqui, ele é muito pessoal. O legal seria que você fosse fazendo a sua alça e fosse medindo, por exemplo, no tamanho que você quer ali. Lembrando que ela estica um pouquinho, dependendo do peso que você colocar ali na sua bolsa. Então, aqui, ela já vai dando esse efeito aqui, olha que legal. Já vai dando esse efeito arredondadinho e você vai trabalhando aqui por toda ali a sua, ou no caso, o tamanho da sua alça. Então, aqui não tem segredo. E daí, na hora de você finalizar a sua alça, você vai fazer da seguinte forma. Vai finalizar a alça, faz o seu último ponto e fecha ali, dessa forma, assim, apenas isso. E aí, você vai cortar o fio maior também, pra deixar pra você costurar, olha só. Então, esse fio que você deixou menor no início, você vai colocar na sua agulha de tapeçaria. E aí, você vai pegar o seu mosquetão ali, o que você tem, e vai passar aqui por dentro, no caso, pra fazer o primeiro ponto, olha só. Desta forma aqui. Vai deixá-lo assim, posicionado aqui. E aí, você vai passando aqui dentro e saindo aqui. Aqui você pode puxar com calma, caso ele tenha passado por alguma trama de ponto, olha, o primeiro ali, o segundo, vai posicionando ele de forma que ele fique um fio do ladinho do outro, assim, olha só, aqui eu fiz o primeiro, aqui o segundo.
Então, assim, em média, uns 3 ou 4 pontos aqui, dependendo do tamanho que é essa alça aqui do seu mosquetão, para você prender ali. Olha só, aqui fiz com 4, é o suficiente. Se eu quiser fazer mais uma, também dá. Então, feito isso, você vai passar o fio aqui por um lugar bem próximo que você tenha, vai abrir o fio no meio e vai fazer aquele arremate, como eu sempre ensino. Aqui do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Prender o outro mosquetão desta forma. E aí, ele vai ficar com a alça desta maneira aqui, olha só. Como a gente tem aqui, ela vai ficar desta forma. Já se você preferir usar ali a alça de correntes, ela dá um efeito bem mais bonito ali na sua peça, dá um charme a mais. E aí você pode usar a cor e o modelo e tamanho que você quiser. E essa foi a nossa videoaula de hoje, nossa bolsa com espesso 16 fios. Como eu disse lá no início do nosso vídeo, a nossa bolsa ela tem 470 gramas aqui, esse modelo. E a medida dela é 20 de altura por 24 aqui de largura. Se você quiser fazer maior, é só aumentar o número de correntes e, consequentemente, o número de carreiras. Espero que você tenha gostado, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!